A Bíblia fala, se você está com sua esposa brigada, sabe o que acontece? Deus não ouve a sua oração. A mesma coisa é a pessoa que está cocheando entre dois pensamentos. Na igreja ela vem, ela ouve a palavra, mas lá fora muitas vezes ela faz o seu desejo carnal, o que você está gostando de fazer, e muitas vezes a sua oração não é respondida por causa do pecado. O pecado impede de Deus agir na nossa vida. Por quê? Porque se Deus for agir, Ele está indo contra a palavra dEle, porque Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, irmão, o pecado impede de Deus agir na nossa vida. O pecado muitas vezes impede para que Deus possa ouvir as nossas orações. É o que diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Irmãos, Deus estava falando para o povo, olha, a minha mão não está encolhida, a minha mão está estendida para ajudar vocês, e os meus ouvidos não está tapado, está atento às suas orações, mas o que muitas vezes impede de eu agir, é o pecado, que muitas vezes você não quer largar. E o povo estava assim naquela época, e o povo queria justiça. Eu lembro uma vez, irmãos, que há muitos tempos, uns mais ou menos 10, 15 anos atrás, tinha uma irmã que começou a namorar na igreja, tal, que legal, pá. E falar para mim, eu falei, olha irmã, que benção, é isso mesmo, tal. E passou mais ou menos assim uns 2, 3 anos, eu encontrei com ela. Eu falei, e aí irmã, tudo bem? Como é que está o irmão? Não estamos mais namorando. Por quê? Ele está aqui no meu joelho. Eu falei, nossa, mas por quê? Está nervosa assim que ele está no seu joelho? Por quê? Ele acabou o namoro com ela, mas foi namorar com outra irmã da igreja e ela não aceitou. E ela estava orando para Deus fazer justiça na vida dele. Eu falei, irmã, para com isso. Deus não vai fazer justiça a você, porque Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, se ele te largou, é porque ele não queria relacionamento com você. Então glorifique a Deus, exalte ao Senhor e parte para outra, minha irmã. Para de ficar pensando no passado, o porquê não deu certo, o porquê não deu. Talvez, minha irmã, é que ele não queria você mesmo. Só que muitas vezes a pessoa fica presa naquilo ali. Mas irmãos, precisamos entender isso. A mão do Senhor está sempre pronta a nos ajudar, a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. O que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Nos salvar. Por quê? Porque a mão do Senhor se estendeu sobre a humanidade. A mão do Senhor estendeu sobre as nossas vidas, trazendo o seu próprio Filho para morrer por mim e para você, para perdoar os nossos pecados. Amém? É Deus quer te perdoar, meu irmão. Basta nós realmente entendermos que o que nos separa de Deus é o pecado. E muitas vezes as lutas vêm, as adversidades vêm. Às vezes Deus abençoa a pessoa de uma tal forma, tão grande, que muitas vezes ela esquece do Senhor. Deus me abençoou. Aí sai da igreja, vai para outro lugar, fica numa boa. Aí quando vem a luta e a adversidade, ele fica se perguntando o porquê. O porquê está acontecendo comigo? O porquê que as coisas não estão acontecendo? O porquê que as coisas não estão andando? Porque muitas vezes, irmãos, ele está cego. A pessoa está cega, ela não enxerga o mal que ela está fazendo para a sua própria vida. E é o que acontece com muita gente. Mas a mão do Senhor está estendida nessa manhã para te abençoar. A mão do Senhor está estendida. Você quer ver? Lembra lá de Pedro? Pedro estava no barco, quando todo mundo olhou e falou, nossa, é um fantasma. Aí Jesus falou, não, sou eu. Aí Pedro falou, mestre, se é tu mesmo, manda eu ir de encontro a você. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas, mas o que acontece? Devido à ventania, devido à dificuldade que ele estava tendo, ele começa o quê? Tirar os olhos de Jesus e começa a afundar. E Jesus chega a ele e fala, mestre, me ajuda, socorre-me. E Jesus estende a mão sobre ele e fala, homem de pouca fé. Jesus estendeu a mão para ele. Lembra lá da viúva de Naim? Aquela mulher chorando, porque tinha um único filho, e ninguém podia mais sustentar ela, porque naquela época, quando a mulher era sozinha,
Sabe quem tinha que sustentar? As pessoas, a igreja que tinha que sustentar. Então aquela mulher, Jesus olhou para a aflição dela e chegou lá no esquife e falou assim: levanta-te, jovem. Aquele jovem levantou. Deus estendeu a mão sobre a vida dele, como Ele estendeu a mão sobre a minha vida, como Ele estendeu a mão sobre a sua vida. É essa noite, é nessa manhã que Deus está estendendo a sua mão sobre a tua casa, sobre a tua família,